Se Deus te fez uma promessa, creia. Amém? Amém. Vamos se colocar de pé aqui, fachando. Tá gravando? Pastor Moisés, Deus abençoe, Pastor Moisés. Liguei para ele ontem à noite, Pastor Moisés, vai lá na igreja orar uma vez ali na salinha, cerca de 2 anos e meio atrás. E ele falou, não, que você precisar, conta comigo. Que você precisar, pode contar comigo. E não para não, que Deus ele vai te honrar. E Deus ele me honrou, irmão. E Deus ele é fiel. Se a gente for falar, a gente vai ficar até amanhã. Quem achou diz amém. Vamos ler do 17. A Vi tá todo ano aí também, né, Vi? O Deco. Falo, Deco, você vai vir, senão você vai vir também. Eu já obrigo eles a vir toda festa. O ano que vem já tá convidado já. O ano que vem não, é março no Vila Ed, né? Março do Vila Ed, vocês já tá todo mundo convidado. Diz assim, vamos ler do 17. Por isso nosso coração está doendo. Por isso nossos olhos se escurecem. Sobre o monte de Sião, o qual está desolado, raposas andam por ele. Tu, Senhor, permaneces para sempre. Teu trono é de geração para geração. Por que nos esquecerias para sempre? Nos abandonarias por todos os dias. Retorna-nos para ti, ó Senhor, e assim voltaremos. E esse é o tema: renova os nossos dias como os de antigamente. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Pastora Zenilda, seu esposo também está aí, uma mulher com muitos anos de história nesse bairro, né, Pastora Zenilda? Muitos anos de história que nós devemos também respeitar em nome de Jesus, porque enquanto nós estávamos nascendo, ela já estava com a igreja aberta, irmão. É ou não é, pastor? Quantos anos de luta, pastora? Quantos anos de luta? A misericórdia. Será que nós chegamos em 26? Nem tem que chegar, né, irmão? Eu tenho 29, Deco. Já estou cansado. Amém? Irmãos, vamos lá. Todos nós já ouvimos algo sobre o profeta Jeremias, conhecido por alguns como o profeta chorão, o que eu acho que é uma grande injustiça com Jeremias, porque se olharmos para o contexto da vida dele, profetizar para a nação que ele profetizou, que era a nação de Judá, era algo muito difícil, tanto que Deus compara o povo com uma panela que estava a ponto de explodir. Então foi difícil Jeremias ele enfrentar a chamada, ministério que Deus entregou sobre a vida dele. Especialmente o livro de Lamentações é escrito, acredita-se a história que foi escrito a partir do ano 586 a.C., após o cativeiro que o povo de Jerusalém, o povo de Judá havia sofrido. Que cativeiro é esse? O cativeiro babilônico, quando Deus agora levanta uma nação por nome de Caldeus, ou a Babilônia, no comando de um homem por nome de Nabucodonosor, no qual tinha um homem para o chefe da sua guarda por nome de Nebuzaradã. A Babilônia nesse momento é a maior nação, é a nação mais poderosa que tem no momento. Porém, eu costumo dizer, Deco, nas minhas oportunidades, que eu gosto de voltar sempre um pouquinho atrás na história, porque muitas das vezes pregamos com eloquência a parte da vitória, sem explicar a parte do processo, porque toda vitória ela tem um processo. Romanos 8:31 diz: o que diremos, pois, irmãos, se Deus ele é por nós,
quem será contra nós? Mas se nós olharmos o que o apóstolo Paulo ele fala no versículo 35, ele começa dizendo o que nos separará do amor de Deus, e ele começa a listar diversas situações que mesmo Deus estando conosco, se eu e você não tomar cuidado, pode nos afastar do amor de Deus, que é a altura, a fome, a profundidade e o porvir. Mas aquele que está alicerçado na rocha, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, se você entrou aqui nessa noite passando um processo, suporta ele, não desista, não retroceda, porque Salomão ele escreve em Eclesiastes 7:8 que melhor é o fim do que o princípio. Hoje pode não estar favorável, mas na hora certa Deus vai mudar a história. Levanta a mão para adorar essa noite. Deus está dizendo para você, hoje pode não estar favorável, mas o controle está nas minhas mãos. Isaías 43:13, operando eu, ou agindo eu, quem impedirá? Na hora certa ninguém impede, na hora certa ninguém atrapalha. No tempo de Deus tudo se concretiza. O Salmo 40, o salmista falou, eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou-me de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. Mas a princípio ele estava num charco de lodo, mas melhor é o fim do que o princípio. Ele saiu de um charco de lodo direto para a rocha. Aguenta, não desista. Fala pro teu irmão, não desista não, vai valer a pena toda lágrima que você tem derramado, quem crê todo choro que você tem, aleluia, vai valer a pena. Quem crê adora ele nessa noite, vai valer a pena a oração na madrugada, vai valer a pena a consagração, vai valer a pena vai valer a pena. João 13:7, o que eu faço hoje não o sabes tu, mas depois compreenderá. Você não está entendendo hoje, você não está entendendo agora, mas na hora certa Deus vai te dar discernimento para você entender o porquê do processo. Eclesiastes capítulo 11, verso 5, assim como tu não sabe o caminho do vento, nem como se gera um feto dentro do ventre, assim a obra de Deus como questiona. Se nós não podemos explicar o milagre de um feto ser gerado no ventre, como que nós podemos questionar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas? Como que nós podemos questionar aquilo que Deus está permitindo? João foi perseguido pelo imperador Domiciano, tentaram matar ele, lançaram ele na ilha de Pátmos para morrer, achando que seria o fim. Na velhice dele, na ilha de Pátmos, foi o melhor momento da história de João, porque na ilha de Pátmos os ouvidos espirituais dele se abriram, os olhos espirituais se abriram, e ele viu Cristo ressurreto, cabelo branco como a neve, olhos como chama de fogo, uma divisa no peito, os pés como latão reluzente. E ele disse que quando ele viu aquilo, era tanta glória que ele caiu como quem tivesse morrido. Aí Jesus se aproximou para ele, falou: João, não temas, eu estive morto, mas eu estou vivo, eu tenho a chave. João, não temas, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Sabe o que Jesus estava dizendo para João? O Alfa no alfabeto grego é a primeira letra, e o Ômega é a última. Sabe o que Jesus estava dizendo para João? João, o que eu iniciei na tua vida eu também vou terminar. Eu começo e eu termino, eu começo e eu termino. Oh glória, Malai Tchelécia. Então agora, voltando um pouco na história de Israel, que é algo que eu amo, a história de Israel. Tem gente que às vezes despreza Israel,
achando que Israel não é nada. Eles é simplesmente o povo escolhido de Deus. Esses dias uma pessoa falou que Israel não tinha valor nenhum. Estava perturbado, não é possível. Foi o povo escolhido por Deus. E nós somos os filhos por adoção. Que Ele se voltou para nós. Então nós devemos entender que Israel tem uma importância muito grande para o nosso contexto. Porém, nós somos a igreja de Deus. Sabemos que após a morte de Moisés, no capítulo 1 de Josué, Deus escolhe Josué, que já era obreiro de Moisés, para ser o sucessor de Moisés. Josué está incumbido agora de fazer com que 9,5 tribos herdem a terra prometida. Vemos que Josué, ele cumpre parcialmente o que Deus ordena. Tanto que no capítulo 24, verso 15 em diante, ele reúne o povo e diz: até aqui eu fiz, agora é com vocês. Olha a história de vocês, olha tudo que Deus fez. Se quer servir outros deuses, segue, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, Josué, eu particularmente acho que Josué, ele falha em uma questão, porque nós analisamos que Eliseu foi o sucessor de Elias. Josué foi o sucessor de Moisés, porém não houve um sucessor para Josué. E agora vai acontecer o quê? O povo de Israel vai entrar no pior período da história, que é o período dos juízes, que agora de 300 a 350 anos eles estarão escravos. Por que juiz? Porque agora eles se voltavam para Deus. Deus levantava juiz, livrava eles, mas logo eles se voltavam para outros deuses. O povo vivia um elevador espiritual. Estava lá em cima, depois estava lá embaixo. Quando eles viam perigo, eles clamavam a Deus, e Deus levantava um juiz que pelejava contra uma nação inimiga e dava vitória pelo povo. Esse período dos juízes foi o período mais triste na história de Israel. Quem não lembra do livro de Ruth? Por que agora nos diz que Elimeleque, Malom, Quilom está querendo sair de Belém, que é a casa do pão, para ir para Moabe? Porque o livro de Ruth é escrito no período dos juízes, mais precisamente no capítulo 6, na época de Gideão, quando o povo está sendo oprimido pelos midianitas. E diz o quê? Que Gideão está malhando trigo no lagar, porque tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e destruía. Por esse motivo, o povo estava sofrendo. Então, só para que nós possamos entender o quanto o período dos juízes foi um período triste. Então agora o povo irá viver nesta situação. Mas quando olhamos para 1 Samuel capítulo 1, a história de Ana, Penina e Eucana, o levita, nos diz que agora Deus está analisando todo o contexto da história do seu povo. Deus está vendo que Eli já não está mais mantendo a luz do templo acesa, já não tem mais unção, já não repreende mais Ofni e Finéias. Tudo está bagunçado. Ofni e Finéias está roubando, se prostituindo na porta do tabernáculo, e Deus do céu está bradando e falando: na hora certa eu vou levantar alguém, na hora certa eu vou colocar alguém, na hora certa eu vou mudar a história, porque para tudo Deus dá um tempo, mas a hora que Deus diz basta, acabou. Deus age e ninguém tira a mão dele. Então Deus do céu está olhando e dizendo: na hora certa eu vou dar um basta. Mas Ana está chorando porque Penina
gera, Penina dá luz para o seu marido, e ela já está amargurada, ela só sabe chorar, está depressiva, e mal sabia ela que naquele momento que ela estava passando, por mais que fosse doloroso, tinha um propósito de Deus. Por mais que ela estivesse perdendo até o apetite, tinha um propósito de Deus. Entenda algo, eu fico imaginando Deus olhando do céu e falando: Ana, eu não vou te dar somente um filho, não. O seu filho ele vai valer por 3. O seu filho vai ser sacerdote, vai ser juiz, vai ser profeta, e através dele eu vou mudar a história desse povo. Sabe por que está doendo para você gerar? Porque você vai gerar coisa grande. Sabe por que está demorando para acontecer? Porque a hora que acontecer vai mudar o contexto de muitas pessoas. Está demorando não, Deus está caprichando. É na hora certa, e a hora que acontecer, eu vou te dizer, vai impactar todo. Quem não se lembra de Zacarias e da irmã, oh glória, ela vai choquela vorga, la vorga, la braio, que ela vorga. Quem não se lembra de Zacarias e da irmã Isabel, ambos vinham de uma linhagem piedosa. Um já tem 89, o outro já tem mais de 70. Passaram da hora de gerar, mas um dia a sorte cai nele, e ele sabia que aquela talvez seria a última vez que ele apresentaria um sacrifício. E quando ele está dentro do templo, o anjo se apresenta e diz: ó, prazer, sou Gabriel, assisto diante de Deus, e eu tenho uma mensagem para a tua vida. Você pode não estar crendo mais, a tua mulher pode ter passado da hora, pode não ter mais possibilidade, probabilidade, pode fugir da ótica humana, mas Deus manda dizer: a tua mulher vai gerar, a tua mulher vai dar luz, eu vou fazer um milagre na tua vida. E o interessante é o que o anjo diz para ele. Sabe o que o anjo diz? E ele trará alegria para muitos. Demorou, mas quando veio, trouxe alegria para casa e alegria para... Demorou para vir, mas quando veio, simplesmente foi o precursor do Messias. Não desista. Sabe por quê? Vai valer a pena. Romanos 8,18. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Pastor, o que é isso que você está sofrendo hoje? Não se compara com o que Deus está trazendo para a tua vida. Não se compara com o que Deus tem para trazer para a tua história. E todo mundo lá fora falando: ele demorou, eu acho que ele morreu. Ele demorou, no mínimo devia estar em pecado. Ele demorou, a gente está aqui fora esperando. O que aconteceu com aquele cara lá dentro? E o anjo falando: ó, fica quietinho, porque quem está fora não tem que saber de nada. Eu vou deixar você mudinho, porque quem está fora não tem que saber o que acontece aqui dentro. Quem está fora, você não deve satisfazer não. Deixa achar que você morreu, deixa achar que você está em pecado, porque enquanto estão lá fora te julgando, Deus está aqui te abençoando. Enquanto estão lá fora te julgando, Deus está aqui te honrando, te fortalecendo. Oh glória, Deus está aqui te fortalecendo, Deus está aqui te renovando, Deus está aqui te curando, Deus está aqui abrindo porta, Deus está aqui dando rela. Oh, vem comigo, pelo amor de Deus. Deus está dando livramento, Deus está salvando, Deus está libertando, Deus está curando, Deus está transformando. E alguém lá fora falando: ah lá, era tão piedoso, era tão conservador, eu acho que acabou o ministério dele. E Deus falando: não dá satisfação não, porque eu vou honrar o teu ministério, e eu vou honrar o ministério da tua família também, eu vou honrar toda a tua casa.
Oh, glória. Tem para você, tem para o teu filho, tem para a tua família, e a tua casa vai ser pequena, a igreja que você congrega, porque você vai olhar para o lado e vai falar: aqui é eu, aqui é meu filho, aqui é o marido, aqui é a esposa. Oh, quem crê, quem crê. Deus agora está levantando Samuel. Só que quando Samuel envelhece, 1 Samuel capítulo 7, 1 Samuel capítulo 8 em diante, o povo chega para ele e diz assim: ó, você é crente, mas teus filhos não é muito. Eles não andam como você. E você conhece que o povo de Israel vivia na chamada teocracia. Só que agora o povo olhando para as nações vizinhas, eles dizem assim: nós estamos analisando que eles têm um rei que vai na frente deles para a guerra. E eles agora pedem para Josué, para Samuel, que seja instituído o período da monarquia, porque eles queriam um rei. Deus falou: Samuel, não rejeitam a ti, rejeitam eu. Faça conforme eles querem. Em 1 Samuel, Deus permite que as jumentas do pai de Saul se perca. Por quê? Porque Deus agora está permitindo ele ser levantado rei. E em 1 Samuel capítulo 10, ele recebe a unção. E ele começa bem. Ele era bonito, ele era alto, do pescoço para cima, mais alto em Jerusalém. Tinha todas as qualidades de um rei, de um militar. Só que ele tinha um problema: ele era muito soberbo. E o proverbista falou que a soberba precede a mas a humildade precede a Saul era soberbo, começou bem, venceu, só que ele foi declinando. Samuel mandou ele esperar para o sacrifício, ele foi lá e apresentou. Samuel mandou ele matar todo mundo, ele trouxe os animais, até o momento que Deus brada e fala: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Vai para a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu já tenho provido um rei. E presta atenção, eu acho interessante isso aqui, porque Deus vê Davi e nem a própria família de Davi tinha visto ele. Lembra quando Golias se levanta, Davi vai lá, o irmão dele fala o que para ele? Aonde deixaste aquelas poucas ovelhas? Mas Deus, olhando do céu, viu que ele tinha um cuidado especial com as pouquinhas ovelhas que Deus colocou na mão dele. Falou: se ele é fiel no pouco, eu posso honrar ele no muito. Porque quem é fiel no pouco, no muito, não deixa subir para a cabeça. Deus está vendo que é pouquinho, mas o leão está vindo, o Davizinho está colocando o peito e está lutando, o urso está vindo, ele está indo lá, está lutando e está pegando a ovelha. Aí Deus está dizendo: se está na simplicidade e está sendo fiel, chegou a hora de eu honrar a Deus. Oh, meu Deus. Aí sabe o que Deus faz? Faz Davi ter 3 unções. A primeira unção dentro de casa. Por quê? Porque o primeiro lugar que Deus vai te honrar é no meio da tua família, que julga o teu passado, que julga quem você era, que chama você com escárnio. O primeiro lugar que Deus vai te honrar é lá dentro, para depois ele te mandar para fora. E vão ver que no meio deles teve profeta, e esse profeta é você. Lucas capítulo 4, verso 23 em diante, quiseram matar Jesus em Nazaré. No meio do culto, pegaram pedra para matar ele. Pegaram ele para lançar do precipício. Aí capítulo 7, verso 11 de Lucas, ele vai lá para Naim. Naim era um vilarejo que nunca tinha sido falado na Bíblia, ninguém conhecia, ninguém ia lá. Aí Jesus foi lá, ressuscitou morto, e o povo disse assim: um grande profeta se levantou no meio de nós, e Deus visitou o seu povo. O povo disse o quê? Um grande
Mas em Nazaré chamaram ele do quê? De louco. Em Nazaré chamaram ele do quê? E em Naim chamaram ele de um grande. Ô irmão, você não entendeu. A Bíblia diz que a notícia correu por toda a circunvizinhança. Naim ficava a 16 quilômetros ao sul de Nazaré. Aonde chegou a notícia? Vai chegar a notícia do que Deus está fazendo na tua vida. Quem duvidou do teu ministério vai ouvir falar o que Deus tem feito em você, aonde ninguém acreditava e não valorizava. Deus vai honrar você aonde ninguém acreditava, aonde ninguém valorizava, mas a notícia vai chegar que desprezaram, não valorizaram, não honraram, mas você é escolhido de Deus. Deus, a segunda unção sobre Judá e a terceira sobre todo Israel. Mas para vir sobre todo Israel começou lá pela casa. Primeiro Deus vai ajeitar lá na tua casa. Deus vai trazer autoridade para você lá no meio da tua família. Deus vai mostrar quem você é lá para aqueles que duvidam de você. Sabe quando você fala e desprezam o que você fala? Sabe quando você fala e desprezam? Quando vem você saindo e zomba? Sabe quando vem você orando e dá risada? Canta. Deus está dizendo para você, fique em paz. A situação está sendo criada. E vão ver que tem profeta no meio deles. E vão ver que tem profeta no meio deles. Levanta a mão, a senhora. Olha lá para canta. Deus vai mostrar que tem profeta na tua casa. Deus vai mostrar. Ei, não tenha medo não se atemorize. Deus manda te dizer: se creres, verás a glória de Deus. Deus vai mostrar que tem profeta lá dentro. Porque quando a senhora fala, não ouve, quer fazer como quer andar como quer, mas Deus te diz: já está no meu anzol, e nem que seja na dor, a minha vontade vai ser prévia. Vamos correr? Primeiro rei Saul é rejeitado, segundo rei Davi falha, mas era um homem segundo o coração de Deus, mas falhou. Terceiro rei Salomão, um homem cheio de sabedoria, que irmão, a rainha de Sabá saiu lá da terra dela para conhecer quem era Salomão. Ô gente, Salomão foi extraordinário, mas não aproveitou o que Deus deu também. Quando chega em 1 Reis capítulo 12, para piorar, o povo agora vai se dividir, porque Roboão, que é filho de Salomão, não tem a sabedoria que o pai teve, e agora o povo vai se dividir em dois povos. Vai acabar o reino unificado de Israel. 10 tribos vai seguir Jeroboão e vai se formar o reino do norte. 10 tribos vai permanecer com Roboão e vai formar o reino do sul, onde tinha o templo. E agora que vai piorar, porque a apostasia espiritual vai tomar conta. O declínio é muito grande, porque no reino do norte não tinha templo. O povo tinha que ir peregrinando até Jerusalém para adorar. Mas Roboão falou: peraí, se o povo for lá, eles vão se virar para Roboão e eu vou perder. Então vamos fazer assim, vamos pegar 2 bezerros, vamos colocar um Idã, um Ibetel, fazer sacerdote pagão, vamos fazer tudo que a gente puder, e diz para o povo que esse aqui foi o Deus que tirou eles do Egito. Aí Deus olhou e falou: não, tá demais, eu não posso permitir isso não. E agora em 2 Reis capítulo 17 nos diz que no ano 722 a.C. o povo é levado em cativeiro. 27 mil pessoas, 290 foram levadas, deportadas pela Síria, onde houve uma miscigenação e deu origem aos samaritanos. Agora eles foram destruídos por causa da apostasia, por causa do pecado. Mas havia ainda o reino do sul. Deus deu de 100 anos a 135 anos para que o reino do sul se arrependesse, mas eles não se arrependeram. Deus levantou Jeremias e falou: se renda para a Babilônia e vocês serão restaurados. Mas eles não deram ouvido, eles não acreditaram, não valorizaram seus reis, os seus profetas. E Deus agora tem que permitir também
eles irem para o cativeiro. E agora nós devemos entender algo: não é o inimigo que está se levantando, é Deus que está levantando o inimigo para tratar do povo que é dele. Leia Abacuque, e Abacuque diz: Deus, como tu irá levantar a Babilônia, uma nação ímpia e impetuosa. E Deus diz: são meus instrumentos para a justiça. Sabe o que é isso? Às vezes achamos que a enfermidade é o diabo querendo nos parar, que a porta é o inimigo querendo nos desanimar, e é Deus falando: eu fechei a porta para não te perder, eu coloquei a enfermidade para você voltar a orar, eu estou tocando no financeiro para você voltar a ser dependente de mim. Salmos 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Você entregou tua vida para Deus, e quem está no controle é ele. Romanos, aleluia, 11:36: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Estamos atribuindo ao diabo que é a mão de Deus. É o diabo, Deus falando: é eu que coloquei no leito, foi eu quem coloquei na cama, é eu quem estou deixando doer, porque eu não vou perder você, eu não abro mão de você. E quando eu ver que eu preciso apertar, eu aperto, porque na hora da dor vamos para a oração, na hora da dor voltamos a consagrar, na hora da dor até no culto de doutrina a gente vem, na hora da dor a gente vira um crente que quer subir um monte de joelho. Por quê? Porque está doendo. E Deus falando: nem que seja na dor, nem que seja na lágrima, eu não vou perder você. Eu estou agindo para poder restaurar novamente a tua história. Olha o que a Babilônia faz: entra em Jerusalém, dá um tapa em todo mundo, manda o sacerdote fazer filhinha, pega o vaso de ouro, leva para Babilônia, saqueia o templo, taca fogo em tudo. E eles olham e falam assim: você é sacerdote? Você vai para o cativeiro. Você é pobre? Não, você não serve nem para o cativeiro, fica na terra e morre de fome. Olha que desaforo, irmão. Agora, olha o que acontece. Lembra de Daniel capítulo 5, o rei Beltesazar, que está dançando, está feliz, mas está bebendo no vaso sagrado, e uma mão na parede aparece: Meni, Meni, Tekel, Farsi. E o reino dele é pesado. E naquela noite Dário invade a cidade. Por quê? Porque ele está profanando o que é santo, e o que é santo Deus não deixa profanar. Gálatas 6:7: entenda algo, Deus não deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear vai colher também. Uma hora a conta vai chegar. Três deportações para a Babilônia. O que acontece? Ezequiel no capítulo 37 compara eles como morto. O Salmo 137 diz que eles falam assim: à beira dos rios da Babilônia sentávamos e chorávamos com saudade de Sião. E os caldeus diziam para eles assim: cante-nos uma canção de Sião. E eles falavam: como poderemos cantar numa terra estranha? Mas quando tinha a terra não valorizou, quando tinha o templo não valorizou, quando era para adorar de verdade, lê Malaquias, estava levando um animal defeituoso. Aí depois que perde, quer correr atrás do prejuízo. Depois que perde, quer correr atrás do prejuízo. Pastor, amanhã não vai vir ninguém, mas quem veio hoje vai ouvir. Quem veio hoje vai receber, porque antes tarde do que nunca. Quando tinha, não honrou, não valorizou, não fez como era para fazer. Aí depois está chorando e falando: eu não quero cantar mais, eu não quero. Mas na hora que tinha, não cantava com alegria. Na hora que podia, não pregava. Mas não tem problema não. Se não pregar em pé, vai pregar na cama. Se não... Tô jogando praga não, viu? E os irmãos ainda põem para gravar um negócio desse, irmão. Tá ao vivo? Perdi mais 10 amigos. Eu só tinha 11. Ei, olha para cá, irmão. Valorize quanto você tem.
Valoriza enquanto está no teu controle. Porque depois que perde, até o defeito é qualidade. Depois que perde, até o que era ruim me deu uma saudade. Valoriza enquanto tem. Sabe por que você não valoriza o que Deus te deu? Isso eu estou falando em todas as áreas: ministerial, profissional, conjugal. Porque você acha que você nunca vai perder. Você acha que Deus nunca vai tirar da tua mão. Mas entenda algo. Ana escreveu no seu cântico: o Senhor exalta e o Senhor abate. Ele faz como Ele quer. Está entendendo? Diz amém. Olha o que acontece. Vamos para o texto. O povo foi destruído parcialmente, porque estão na Babilônia. Agora vão ficar 70 anos cativos. O povo era tão mesquinho que havia uma lei na Torá chamada ano sabático. Durante 6 anos eles plantavam e no 7º teria que deixar a terra descansar. Mas eles trabalhavam também. E Deus fez só, fala somando. Fala somando. Fica com medo não. Somando. Falou: uma hora eu vou trazer o extrato. E o extrato veio. 70 anos. Vão pagar os 70 anos. Escravo, numa terra estranha, costumes estranhos, povo estranho, língua estranha. Mas agora estão sendo que ser tratados por Deus. Aí Jeremias, nós não sabemos de onde Jeremias escreve esse livro. Se ele escreve do Egito, se ele escreve de Jerusalém. Mas Jeremias agora escreve porque ele está olhando como Jerusalém ficou, irmão. O capítulo 1 de Lamentações, ele compara Jerusalém como uma viúva que acabou de perder o seu marido. Só que o capítulo 1, verso 8 em diante, ele diz o motivo: Jerusalém pecou. E por isso eles estão daquela forma. As mulheres estavam comendo seus próprios filhos. Não tinha pão, não tinha água. A injustiça prevalecia. O espiritual do povo estava quebrado. Por isso que Jeremias, no capítulo, versículo 17, ele diz: por esse motivo desfalece o nosso coração. Porque ele está olhando o contexto de Jerusalém e vendo como era. 3 vezes por ano tinha festa. Os levitas, quando subiam o degrau do templo, cantavam um salmo em alegria. Quando eles vinham de outros lugares, Salmo 84, eles vinham louvando e peregrinando. Mas agora não tem mais nada disso. Porque os sacerdotes foram levados. Lembra de Ezequiel? Ezequiel não era profeta, ele era sacerdote. Ele recebeu o chamado no meio do exílio. Porque é na onde acham que você vai parar que Deus te honra com algo a mais. Acharam que Neemias ia deixar de ser copeiro, ele virou mestre de obra, pedreiro, engenheiro. É na hora da crise que Deus ele te levanta, irmão. Você não sabe o quanto você é forte, até Deus permitir o vento vir para te abalar, e você vê que você consegue continuar de pé. Por isso desfalece nosso coração. Mas vamos analisar aqui. A situação está terrível. No capítulo 2, Jeremias continua se lamentando. Esse livro é um quadro de pesar, de dor, de sofrimento. E Jeremias continua chorando. Mas ele repete e diz: nós estamos assim por causa do pecado. No verso 3, ele já está mudando. No capítulo 3, melhor dizendo. Por quê? Porque no 1 e no 2 ele está reclamando. Mas no 3 ele já está falando assim: está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Porque no versículo 22 ele entende o quê? As misericórdias do Senhor são a causa de nós nascermos. Ele quis dizer: está tudo ruim, mas ainda estamos vivos. E enquanto tem vida, ainda tem. Se ainda estamos com vida, é porque Ele ainda tem misericórdia. É Jeremias que está dizendo isso aqui. Jeremias está dizendo: parcialmente fomos destruídos, mas Ele é misericordioso e Ele ainda vai nos colocar de pé. Aí agora nós vamos para o tema da festa. Que hora que é? 9h40. Tipo a hora de Acati. Pô, acabou.
renova os nossos dias como os... Por que Jeremias diz isso? Porque antigamente tinha festa, agora não tem mais. Antigamente tinha alegria, agora não tem mais. Antigamente tinha paz, agora não tem mais. Antigamente tinha felicidade, agora não tem mais. Antigamente tinha sacerdotes que eles não valorizaram, sumos sacerdotes, agora não tem mais. Antigamente eles tinham o templo, agora não tem mais. Agora tem só um muro para eles chorar e se lamentar. Não tem mais também. Tudo que eles tinham eles não valorizaram, e agora eles estão chorando. E Jeremias está falando: renova os nossos dias como os de antiga. Sabe o que Jeremias está falando? Deus, eu quero de volta a paz que eu tinha antigamente. Eu quero a minha família unida como era antigamente. Eu quero voltar a ser usado como eu era tempos atrás. Eu quero ver a igreja da forma que era antigamente. Sabe o que Jeremias está dizendo? Eu não aceito o estado que eu estou vivendo. Eu quero que o Senhor me restaure, porque eu quero voltar a ser como... Meu Deus, em nome de Jesus, Deus vai te restaurar e você vai voltar a ser como você era antigamente. Antigamente você era mais cheio de unção. Antigamente você adorava com mais alegria. Antigamente não tinha tempo ruim para você, irmão. Antigamente você sentia mais elebacanto, lavassúria, a presença de Deus. Antigamente você era mais ousado. A luta foi batendo, você foi desanimando. A luta foi batendo, você foi cansando. Mas Deus quer te renovar nessa noite. Lembra quando você marchava na igreja, o Espírito de Deus te tomava, você profetizava. Quem quer renovo vai recebendo nessa noite. Vai receber. É noite para você ver. Já tem alguém recebendo aí. Ela é bacana. Ei, você chegava na igreja e já se derramava em lágrimas. Você chegava na igreja e se arrepiava. A luta parece que foi te desanimando, mas Deus está dizendo: eu vou restaurar. Eu vou restaurar. Quem te viu caído vai te ver de pé. Quem te viu parado vai te ver mais jogo. Pode ir, pastor Moisés, pode ir, faz o somzinho aí. Lá para quem está com pressa para ir embora? Ninguém está com pressa, porque hoje Deus marcou um encontro comigo e com você para te dizer: você pode estar cansado, mas eu tenho um renovo para a tua vida. Você pode estar sedento, mas eu sou a fonte. Eu tenho saudade de como a igreja era, irmão. De como os irmãos eram. O poder de Deus era notório no meio da igreja. O poder de Deus é a raça. E nós não podemos aceitar o estado que as igrejas estão. Entra frio, sai gelado, entra cansado, sai carregado no caixão. Deus é vida, a palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante que uma espada de... Entrávamos na igreja, trazíamos toalhas, porque sabíamos que iríamos chorar, ou por meio da palavra, ou porque Deus iria levantar alguém e falar para nós: coloca a tua vida em ordem, se conserte. E nós já se preparávamos. Quando víamos alguém que era usado por Deus, a gente corria, porque tinha medo. Eu vi a Jennifer, eu já... Tínhamos saudade, temos saudade, irmão. Eu vou escandalizar, mas vou dizer que eu não tenho a língua presa por ninguém, não. A igreja não precisava virar essa bagunça que é para trazer alguém para não, porque a pregação era necessária, a
tinha esse negócio de ver de qualquer jeito, não. Era vem que Deus vai mudar você, vem que Deus vai te libertar. Para batizar não podia ter vindo. Oh, meu Deus. Eu tenho saudade. Eu lembro quando eu ia para a igreja com a minha mãe e os filhos da harpa estavam cantando e as criancinhas sendo batizadas com o Espírito Santo, uma abraçando a outra, profetizando, porque Deus tomou. Não precisava dar salvadinho para a criança não, porque ela abandonava o brinquedo e começava a falar em línguas. Mas Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. Quem mudou foi eu e você. É nós que mudamos e nós precisamos voltar para Ele. Você que é pastor, não deixe de pregar a verdade para encher a igreja não. É Deus quem paga o aluguel, é Deus quem manda quem manda. Hoje tem que ter mecanismos. Hoje tem que ser um culto de um nome atraente. O pregador tem que ter um nome, o sobrenome tem que ser famoso. Se ele não for trovão, ele tem que ser o raio. Porque antigamente a irmã Maria, que dirigia o círculo de oração, era tão valorizada, porque ela não tinha teologia. Eu não estou julgando que você tem que estudar. Eu estudo, eu tenho mais de 15 mil de livros lá e ando a pé. Não usa a desculpa que você não tem que estudar, você tem. E aqui eu obrigo todos a estudar, porque tem que saber o que está falando. Mas antigamente os irmãos não tinham recurso. Os irmãos falavam Jesus, a maioria era semi-analfabeto, mas quando estendia a mão, o diabo caía lá na porta. Quando orava aqui no altar, manifestava lá do outro lado. Eu tenho saudade, você tem saudade. Nós precisamos voltar a ser como a gente era. Precisamos voltar a adorar como a gente adorava. Os anciãos antigamente eram valorizados. Hoje os jovens acham que sabem de tudo. É um monte de escarnecedor, é um monte de desocupado, não faz não, nunca cooperou em nada para a história da igreja e já acha que está fazendo muito. Valoriza quem abriu o caminho, valoriza quem cavou o poço, valoriza quem veio na tua frente. Vai receber agora. Começa por esse altar aqui, Jesus. Inunda a tua igreja nessa noite. Nós queremos ser como éramos antigamente. Queremos voltar a ser cheio da Queremos voltar a ser cheio. Queremos voltar a ter sensibilidade. A igreja tem perdido o foco. A igreja tem desfocado. Nós temos perdido o verdadeiro foco. Nós temos abandonado os nossos princípios. Nós estamos tão preocupados com tantas coisas que não glorificam a Deus. E o verdadeiro foco a gente tem esquecido, irmão. Nós precisamos ser restaurados. Às vezes a gente se estagna porque já é pastor, já é obreiro, e acha que atingiu o nível máximo. Aí fica na igreja parecendo um boneco. Não abre a boca,
não mexe o braço, não levanta da cadeira. É um Titanic, mas que já bateu no iceberg e está afundando e não está percebendo. Mas olha quem eu sou, quem você era, porque hoje você não está sendo nada. Hoje você está igual o Ezequias, foi antigamente, agora está precisando pôr a cara na parede e clamar pela misericórdia dele. Se coloca de pé, se coloca de pé. Mãe, calava, chora. É festa por costume, mas o intuito aqui é pregar a palavra, irmão. O intuito aqui é não desapegar da nossa boca a palavra. Vai, Chotana. Eu lembro quando os irmãos iam subir pecado no altar e alguém dizia: desce daí, porque você está em pecado. Quando alguém ficava doente, ninguém levava para o médico, primeiro trazia para a igreja. Porque tinha alguém lá na igreja que orava, e os irmãos tinham fé que Deus ia curar o doente. E o doente via doente, mas saía curado, saía transformado. Chamavam-se na frente os viciados, e a pessoa era liberta na oração. Ela não precisava fazer essas mandingas que fazem hoje em dia, não, de beber azeite, de orar sem salmo 91. Isso aí é uma culpa. Não precisava dessas mandingas, não. Era a oração. Se a oração não dá jeito, nada dá jeito. É orar, estende a irmão. Os demônios manifestavam. Não tinha esse negócio de seguro o braço dele, não. Era daqui no altar, em nome de Jesus, sem bagunça, o demônio venha até aqui, e o demônio vinha. Hoje é assim. Onde você mora? Diabo tem casa. Qual é o seu nome? O que você está fazendo na vida dela? É o ponto que a gente tem chegado e não tem percebido. Às vezes eu choro sozinho, irmão. Falo: Jesus, o Senhor me escolheu para ser pastor na pior época que existe. Na época que ninguém quer nada com nada. E eu preciso, eu vou dizer isso aqui. A época que ninguém quer compromisso. A época que a igreja enche por causa de revelação. A época que a igreja enche quando vê um pregador de fora. A época que, se você corrigir aqui, ele vai para a igreja do vizinho e acaba com você. A época de que, se você parar de agradar ele, ele é teu inimigo. A época que você vai servir ele 10 anos, quando deixar de servir um dia, você não vai prestar. A época que ele vai chegar carregado, depois quem vai ter que ser carregado é você, portanto que ele vai te bater. A época que ele vai te procurar para orar, e quando você pedir oração, ele vai te apontar e te julgar. A época que ele vai chegar caído, e quando você estiver fraquejando, ele vai te julgar. É a pior época que nós estamos vivendo. Mas eu creio que Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu creio que Deus, ele vai avivar o teu povo. Quando eu falo de avivar, não falo de pular, não. Porque tem um monte de gente que pula aqui fora e aqui dentro, lá fora. Avivamento nunca foi pular. Avivamento é transformação. Posso dizer amém? Pode. Avivamento não é falar em língua, é segurar a língua que você tem. Avivamento não é pular, é se manter de pé. Avivamento não é ficar caído. Avivamento é ficar de pé, transformado nas palavras. Caí hoje na igreja, mas e aí? Caí, muito poder. Mas e aí? Não, foi muita unção. Tá bom, mas o que aconteceu? Não, eu caí. Caiu pra
quê? Você acha que Deus é desocupado? Veja um anjo na igreja. Anjo não tem o que fazer não, né? Todo culto ele vem andar na igreja, marchar no meio da gente. Anjo é desocupado agora. Nós precisamos voltar, não, pelo amor de Deus. Vem aqui o coral da igreja. Vem cá, vem louvar a gente em nome de Jesus. Vem cá, vem cá. Só o carrinho, gostoso. Vai, me ajuda aí.